Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de vetores. É isso mesmo. Agora, no vídeo de hoje será apenas uma introdução, só para eu explicar para vocês qual é a diferença entre vetores e escalares. É algo bastante utilizado em física, tá? Onde a gente tem a diferença lá entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Ah, professora, mas não é um canal da Química. Sim, nós somos um canal da Química, mas a gente também tem um projeto para ajudar os meus alunos, então a gente tem uma playlist de aulas de física, assim como uma playlist de resoluções de exercício. Então, se você quer ver outros vídeos, outras resoluções, outros temas, é só acessar a nossa playlist, eu vou deixar o link na descrição, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho da notificação, porque esse é apenas o primeiro vídeo da sequência de vídeos sobre vetores, tá? Hoje eu só vou dar essa diferença entre vetores e escalares. Se você quiser saber sobre operações com vetores ou se quiser se aprofundar mais nesse assunto, é só seguir o nosso canal. Belezinha, galera? Então presta atenção aí no nosso vídeo de hoje. Vamos lá! Então, olha só, um vetor, ele possui um módulo e uma orientação. O que significa essa orientação? Então, significa que um vetor, ele vai ter que ter um módulo, e o que significa o módulo? É a intensidade, é o quanto, tá? Então, o módulo significa a intensidade. E essa orientação, tá? Ela se divide em sentido e direção. Na verdade, seria ideal ter colocado direção primeiro, tá? Mas se divide em direção e sentido. Então, a gente já vai entender um pouquinho melhor isso, tá? Então, isso é considerado um vetor. Tem que ter um módulo, uma orientação, sentido e direção, tá? Bom, ele fala aqui, ó, uma grandeza vetorial é uma grandeza que possui um módulo e uma orientação e pode, portanto, ser representado por um vetor. Então, veja só, e aí ele coloca aqui que o deslocamento, a velocidade e a aceleração são exemplos de grandezas físicas vetoriais. Agora, vamos entender por quê. Vou pegar, por exemplo, a velocidade, tá? Então, vamos falar aqui de velocidade. Se eu falo que um carro, ele está, por exemplo, então eu tenho lá, lembra que tudo vai de acordo com o eixo, né? Então, como que se movimenta o eixo? Então, se eu estou lendo o eixo aqui da esquerda para a direita, eu estou aqui. Aí, vamos supor que eu tenho um carro, né? A gente já viu bastante isso. Vocês sabem que eu não sei desenhar, mas imagina que isso aqui seria um carro, né? Vamos supor que você está com esse carro aqui. Aí, eu falo assim, esse veículo aqui, por exemplo, ele está numa velocidade de 40 km por hora. Por que a velocidade, por exemplo, ela é considerada uma grandeza vetorial? Por quê? Lembra que depende, vamos supor que, tudo bem, eu já falei que os 40 aqui é a intensidade, tá? Então, lembra que a gente está falando que o módulo é a mesma coisa que intensidade. Então, aqui o módulo dessa velocidade é 40, tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando, o módulo 40. Agora, eu não sei se esse carro, apesar de meu carro estar esquisitinho aqui, né? Mas eu não sei, eu ainda não dei informação se meu carro está indo para a direita ou para a esquerda. Primeiro, imagina que isso aqui é uma rua plana, então ele já está na horizontal, certo? O fato dele estar na horizontal significa que eu estou indicando a direção desse vetor, tá? Então, a direção seria, por exemplo, horizontal ou vertical. Porque, por exemplo, se eu jogasse uma caneta, por exemplo, aqui, ó, jogasse uma caneta para cima e para baixo, opa, a velocidade que ela adquiriu foi na vertical, não na horizontal. Então, isso daqui, o horizontal ou vertical é a direção. Tá? Então, horizontal ou vertical é a direção. Agora, o sentido, imagina que esse carro ele está a 40 km por hora, 40 a gente já sabe que é a intensidade, que é o módulo, né? O módulo que ele está, o módulo da velocidade. A gente já sabe que em termos de
direção, ele está na horizontal. Agora, eu não sei se esse carro está para a esquerda ou para a direita, ou seja, se ele está a favor ou se ele está contra o eixo que é a minha coordenada. Esse eixo eu estou falando que é a coordenada, tá? Então, eu não sei se ele está a favor ou contra a coordenada. Vamos supor que ele está para a direita. Se ele está para a direita, ele está no sentido... no mesmo sentido da coordenada. Se ele está no mesmo sentido da coordenada, é positivo. Tanto que é por isso que é importante eu ter o positivo ou o negativo, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, para vocês entenderem a velocidade e a grandeza, por que a gente fala que a velocidade, assim como a aceleração, como o deslocamento, eles são grandezas vetoriais. Por quê? Porque são grandezas que dependem da intensidade. Então, por exemplo, se aqui é 40, se a velocidade é 40 km por hora, ainda não sei para onde, é a intensidade, é o módulo. Tá? E depende da orientação. Essa orientação é tanto a direção quanto o sentido, ou seja, se ele está na horizontal, se ele está para a direita ou para a esquerda, tá? Então, tudo isso daí indica a orientação dessa velocidade. Tá? A gente sabe que, vamos supor, se esse veículo ele estiver, vamos colocar aqui um verdinho, se ele estiver no mesmo sentido da coordenada, ele vai ser mais 40 km por hora, certo? E se ele estiver para a esquerda, indo no sentido contrário à coordenada, ele seria menos 40 km por hora. Então, aqui, então a velocidade, assim como a aceleração, assim como o deslocamento, porque tudo depende da direção, do sentido, da orientação desse vetor, eles são grandezas vetoriais, beleza? Agora, além das grandezas vetoriais, ainda existem as grandezas que a gente chama de escalares. Então, nem toda grandeza física envolve uma orientação. A temperatura, a pressão, a energia, a massa, o tempo, por exemplo, eles não apontam em nenhuma direção. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que essa minha garrafinha aqui, ela tem uma massa de 200 gramas, tá? Então, essa minha garrafinha, ela tem uma massa de 200 gramas. Dá para ser, depende da direção dela. Ah, se ela tiver assim, se ela tiver assim, se ela tiver assim, ela vai ter alguma diferença de massa? Não, a massa dela vai ser exatamente 200 gramas, certo? Então, o fato dela ter... Então, a massa, por exemplo, é algo que não tem... não depende da orientação, não tem relação com a orientação, certo? Assim como, por exemplo, o tempo. Ah, em quanto tempo esse carro que eu primeiro dei exemplo para vocês chega do ponto A para o ponto B? Então, aqui o ponto A, o ponto B. Ah, em quanto tempo? Ah, ele faz aqui em 2 minutos, por exemplo. Ah, quando eu dei 2 minutos, é mais ou menos 2 minutos? Né? É mais 2 minutos, é menos 2 minutos, não tem essa de menos 2 minutos, né? Você não volta no tempo, né? Pelo menos por enquanto não. Então tem algumas grandezas físicas que você não vai colocar o mais ou menos dependendo da direção. Veja, a velocidade, a gente colocou aqui o mais e o menos dependendo da direção e do sentido, né? Dependendo da orientação, não é? No caso de massa, de tempo, não existe isso. Ah, professora, mas temperatura, por exemplo, eu posso falar que é menos 2 graus. Isso aqui depende do sentido? Não, né, gente? Imagine, menos 2 graus é um frio da peste, né? E mais 2 graus, por exemplo, já é um frio, mas não é tanto quanto o menos 2 graus, né? Imagina aqui, ó, menos 10 graus Celsius e mais 10 graus Celsius. Poxa, aqui só indica que aqui está abaixo de zero e aqui acima de zero. Vocês conseguem entender que não tem nada a ver com direção aqui, né? Tem a ver só com menor ou maior temperatura. Aqui eu tenho uma diferença de 20 graus, né? Eu prefiro estar aqui nos 10 graus aqui do que no menos 10 graus, né? 10 graus negativo. Então, o mais ou menos não depende, tá? Então, isso de mais e menos não depende da orientação. Já no caso de grandezas vetoriais, que depende tanto do módulo quanto da orientação, ou seja, o sentido ou a direção, então, o mais ou menos aqui vai indicar a direção. Tá? Vai indicar o sentido. Isso você consegue fazer com que você com que você se localize ali o que está acontecendo com o objeto, com o corpo,
Tá bom? Então, isso é uma diferença de grandezas vetoriais e grandezas escalares, tá? Então, grandeza vetorial, ela precisa de módulo, ou seja, o quanto, ou seja, a intensidade, e direção e orientação. Essa orientação é direção e sentido, ou seja, direção horizontal ou vertical, né? E o sentido direita, esquerda, para cima e para baixo, tá? Pode até ser inclinado, então depende do ângulo, a gente vai ver mais a fundo isso daí. Então, a princípio, é só para vocês entenderem o que é um vetor. Então, um vetor, ele vai precisar de um módulo e da direção e do sentido. Em algum momento você conseguiu identificar módulo, direção e sentido? Ah, então é um vetor, ou uma grandeza vetorial. Beleza? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com esse vídeo. E se você gostou, aprendeu, se te ajudou de alguma forma, deixa nos comentários e também compartilhe com os amigos, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e consiga ajudar outras pessoas também. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.